Eliane Yunes descreve a Cátedra Unesco de Leitura como um espaço onde professores da PUC-Rio constroem um novo conceito de leitura em perspectiva interdisciplinar e interdepartamental, abordando temas transversais, discutindo a linguagem, partindo do pressuposto de que o indivíduo se forma integralmente e sabe o que vai fazer ou estará à disposição dos diversos interesses. Professora Eliane Yunes, diretora da Cátedra Unesco de Leitura, agora no Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio. Um dos objetivos era repensar o sentido tradicional da leitura, especialmente o ligado à escolarização. Com esse pano de fundo, como surgiu e onde se insere o trabalho da Cátedra Unesco? Bom, é verdade que uma discussão do novo conceito de leitura, ela não nasce com a cátedra. Ela é bastante anterior à cátedra, no início dos anos 90, quando, de alguma maneira, o Departamento de Letras da PUC, comigo e com a colaboração de outros professores, acabou investindo forte numa tentativa de uma política nacional de leitura através da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, dirigida na ocasião por um ex-diretor do Departamento de Letras, que era o poeta Afonso Romano de Santana. Desde aquela ocasião, a gente vem postulando um conceito novo de leitura. Uma leitura que não está atrelada unicamente ao sistema gráfico, verbal, mas que inclui não só a perspectiva política, de leitura de mundo, que trazia o Paulo Freire, mas uma ideia que a comunicação dos anos 60 pôde prover, não é? Os sistemas de linguagem novos do mundo, cinema como linguagem, a escultura como linguagem, as informações discursivas e políticas como linguagem. Então, compreender que a leitura do mundo e a leitura dessas múltiplas linguagens é o ambiente onde, de verdade, a humanidade está mergulhada. Quer dizer, a humanidade não está mergulhada no âmbito da natureza. A natureza é o que nos cerca, com o que a gente tem que lidar para sobreviver, mas o mundo da cultura é o mundo da linguagem, né? Então, sair deste mundo como leitor, né, poder dialogar com ele como leitor, era um grande investimento já desde os anos 90. Quando um grupo de professores pôde se juntar após, digamos assim, o enfraquecimento do Programa Nacional de Incentivo à Leitura da Biblioteca Nacional e juntar suas pesquisas na PUC, a gente via um horizonte de colaboração interdisciplinar, que poderia ser não só interdisciplinar, mas poderia ser interdepartamental, o que era uma perspectiva muito condizente com uma atualidade que demandava uma mudança de estrutura universitária para se pensar não mais disciplinarmente, departamentalmente, mas num conjunto de centros que tivessem trabalhando temas transversais. A leitura é, por excelência, um tema transversal. Então, a oportunidade que juntou educação, letras e artes, através do professor Luiz Antônio, da professora Tânia Dauster, comigo, enfim, a motivação que eu tive para fazer uma doação de uma biblioteca pessoal grande, de livros especializados em leitura e em literatura infantil, motivou esse grupo a pleitear a chancela da Unesco. Essa chancela não significa muito apoio financeiro, mas significa um relevante apoio político, que é o seu selo de qualidade, que a cada 2 anos é revisto, reavaliado, e isso se mantém. Então, a cátedra tem um papel relevante no Brasil, por ser pioneira nesse trabalho sistemático, acadêmico, de tentar reverter o lugar da leitura, tirando do gueto, digamos assim, da mera alfabetização e colocando num processo que não para de acontecer. Quer dizer, você continua aprendendo a ler no mundo universitário,
cotidianamente. Você vai aprender a ler fazendo os seus cursos de aprimoramento. E uma pessoa que vem de uma cultura ágrafa, evidentemente ela também pode se tornar ou se reconhecer leitora. Então, o investimento da cátedra é nessa ampliação do conceito de leitura, que está ligado necessariamente a um compromisso de estar no mundo, não é? Portanto, um compromisso cidadão. Eu acho que é isso que é o que a gente pleiteou. Nessa perspectiva, quais são os principais projetos da Cátedra para incentivar a leitura, para a formação de leitores e para apoiar pesquisas nesse campo? Olha, eu diria assim, o coração do trabalho pedagógico da Cátedra é a formação de mediadores de leitura. As novas gerações, elas precisam ser iniciadas nesse processo de leitura desde a mais tenra idade. Aprender a ler imagem, aprender a ler os sons, aprender a ler os rostos, aprender a ler o entorno, o contexto. E esse processo depende de mediação. Existem as pessoas que são experientes e que podem ir alertando, abrindo portas e janelas, né, para que os outros enxerguem com mais facilidade ou com mais rapidez a multiplicidade de mundos que está diante de nós. Então, o cerne do trabalho da cátedra é esse, a formação de mediadores. Para isso, ela depende de pesquisa. Sem isso não vai. Ela depende de formação desses adultos, professores, pais, livreiros, mas também médicos, mas também gestores de empresa, né? Pessoas que percebam que para administrar e entender bem o mundo, elas têm que exercer a sua capacidade de leitura. Então, nós precisamos de pesquisa, precisamos de formação, precisamos de articulação, integração com outras unidades gestoras de uma política de leitura. Então, a cátedra não faz trabalhos isoladamente, ela faz com prefeituras, com escolas, com estados, com ministérios, com fundações, com empresas, onde esse trabalho possa ser desenvolvido e recebido não como uma instrução, mas como uma transformação de vivência. O trabalho da cátedra é um trabalho, na verdade, político, de reversão das expectativas de uma escolaridade que tem se revelado muito baixa, mesmo quando as pessoas passam 8, 9 anos na escola. E a capacidade leitora é mínima, E isso, evidentemente, tem prejudicado muito o desenvolvimento do país. Então, nossas expectativas ao criar projetos como o Agente de Leitura, a leitura na Serra Viva, o Pontão de Leitura, ou a Biblioteca Temática Básica, ou o acervo de literatura infantil dos 1000 títulos que toda criança devia ler, ou mesmo, quando a gente se pergunta quanto custa o Brasil que não lê, a gente está num projeto político de envolvimento com os destinos da sociedade brasileira, através da leitura, já que a leitura tem essa transversalidade total do conhecimento. Quer dizer que sem o subsídio, o suporte mesmo, essa transversalidade da leitura, mesmo da formação mais básica até os níveis mais elevados, há uma perda de qualidade em termos informativos, de absorção bastante grande. Muito grande, muito grande. Enquanto a leitura for concebida como um exercício instrumental de decifração de um texto escrito, o empobrecimento da linguagem se reflete no empobrecimento do pensamento, e a contribuição para uma renovação tanto dos quadros de pensadores, como do quadro de executores, como do quadro de pedagogos, ela vai ser bastante
prejudicada. A formação vai ser muito prejudicada. Porque nós não precisamos de meros repetidores, nós precisamos de criadores. Uma sociedade que se renova é uma sociedade de criadores. Ninguém precisa ser Nietzsche para ter um impacto sobre a sociedade, mas cada um no seu mundo pode ser um renovador da experiência de vida coletiva. Isso ou você faz desde o jardim da infância e vai caminhando até a universidade, e isso se insere na vida pública das pessoas, no trabalho das pessoas. Veja bem, não adianta você instruir extremamente bem um engenheiro ou extremamente bem um professor de letras ou um sociólogo, se na vida social e pública ele vai estar sendo regido por outras linguagens, outros interesses, outras modalidades de valores.